agora nós vamos ler a palavra. Ninguém vai tomar água, ninguém vai no banheiro, ninguém vai se movimentar. Sei que o calor está intenso. Nós tivemos a preocupação de colocar vários aí ventilador. E por favor, querido, segura a palavra do ano, o segredo espiritual o ano inteiro para você. Então não dorme, né? Não vagueie sua mente. Dê agora, leve cativo somente a Jesus Cristo, para que realmente você ouça, não a minha voz, porque eu não sou ninguém, mas a voz do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir o livro de Ruth. Em homenagem a Ruth, Deus colocou no meu coração que esse ano de 2015 será o ano de Ruth, ano de fidelidade, ano de alianças, ano que a igreja precisa se posicionar, eu e você precisamos nos posicionar. Amém? Ruth, capítulo 1. Agora eu só vou ouvir a minha voz, amém? Diz assim: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilom, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus e de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, e de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe ali alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as suas 2 noras, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada um de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. E lhe disseram: sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, porque vieres comigo? Porque virias comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhe dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse essa noite, depois tivesse filhos, por acaso esperarias até que eles crescessem? Esperareis por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua nora, de sua sogra, com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua acompanhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Voltai também com ela. Mas Ruth respondeu: não insista comigo, para que te abandones e te deixes seguir-te, pois aonde quer que fores, irei, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrereis, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as 2 prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhe respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Porque me chameis Noemi? Visto que o Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. E foi assim que Noemi voltou de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita.
elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, que não seja eu, Senhor, mas seja, Senhor, o teu Espírito ministrando nas nossas vidas. Senhor, que a sua igreja possa ouvir audivelmente, compreender essa palavra, Senhor, e que nós possamos, Senhor, entender a tua voz, Senhor. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, que traga edificação, que traga, Senhor, uma estrutura, Senhor, para que nesse novo ano, Senhor, nós aprendemos e pratiquemos, Senhor, as tuas palavras, Pai. Oh, Deus, todo, Senhor, oh, Senhor, que se levantar, Senhor, contra essa palavra, Senhor, trazendo dispersão, cansaço, sonolência, sede, Senhor. Eu repreendo o valente agora, em nome de Jesus, e o amarro, Pai, na autoridade de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, que o anjo da palavra esteja presente neste lugar. Amém. Glória a Deus, podeis assentar. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, de Ruth, eu fiquei tão emocionada que se Deus tomou a minha vida e imediatamente após ter recebido essa voz do Senhor, eu confesso que eu fui pro altar do Senhor para que não fosse a minha emoção, mas que fosse a voz verdadeiramente do Senhor. E eu lembro que o Espírito de Deus me tomou tão fortemente assim no quarto, que eu peguei o meu celular, agora o meu WhatsApp, né? E eu liguei pro Michel e eu comecei a chorar pela profundidade que Deus colocou no meu coração sobre alianças, sobre o significado da amizade. E eu comecei a falar com ele, depois a Valquíria, na verdade, respondeu e ficou também emocionada, e depois eu até tive que explicar. Eu falei, não posso falar para você a palavra do ano, depois você vai ouvir, mas você vai compreender como o Senhor me deixou tão sensível naquele momento, que era como se eu precisasse ligar para as pessoas, para os amigos, e para entender o que o Senhor fez em 2014, 2013, esses anos todos no nosso ministério a respeito de alianças. Eu quero falar nessa noite sobre duas igrejas chamadas, duas igrejas importantes e duas igrejas que é a igreja de Jesus Cristo. Eu quero falar que Orfã e Ruth, na verdade, elas representam dois tipos de igreja, que nós precisamos, na verdade, decidir que nessa noite seja uma reflexão, né? Hoje é ano novo, a gente vê que hoje as pessoas estão na beira da praia fazendo, na verdade, os seus pedidos, outros estão fazendo, vão passar no ano fazendo simpatias, existem muitas simpatias para esses anos. Tem tantas coisas que as pessoas estão fazendo, votos, vão dizer, vão refletir sobre algumas coisas. Eu achei tão interessante, até não entendi, estava passando o Jornal da Globo, e aí o jornalista perguntou assim para uma menina, não sei, assim, o que você vai mudar? E ela novinha, assim, uma das coisas que eu vou mudar em 2015 é que eu não vou usar maquiagem. Ela estava extremamente maquiada. Eu falei, não entendi, né? Mas, ou seja, foi voto que ela fez, né? Não entendi aquela entrevista, não entendi o que passou. Acho que o jornalista deveria ter, né, perguntado para que as pessoas pudessem entender. Não entendi, mas é um propósito, foi uma reflexão que ela fez. Talvez que foi um ano que ela ficou muito escrava da maquiagem. Eu já fiquei escrava da maquiagem. Assim, o meu lápis de olho já ficava junto com a escova de dente, que era escovar o dente e passar, né? Passar o lápis de olho. E eu, assim, hoje a coisa mais difícil é usar o lápis de olho. Até quanto a maquiagem, sem ser pejorativa, quanto a mim, às vezes eu tomo cuidado. É uma coisa que eu já fui. Eu acho que tudo que você é dependente se torna escravidão. Então, para minha pessoa, não falando com ninguém, mas eu estou dizendo, eu posso dizer que eu fui escrava da maquiagem quanto eu fui escrava como eu era fumante. E um dia Deus me libertou de ambas as coisas. Então, mas maquiagem é pecado? Não é pecado, mas a gente tem que ter, na verdade, eu acho, um equilíbrio, né? Tudo que é equilibrado, eu imagino que seja do Senhor, né? Porque o Senhor não é demais e também não é extremo. E hoje a gente vê tudo. A igreja tem essa predominância, né? Quando é tudo, não pode nada, e outras podem tudo. E eu creio que o Espírito
Espírito de Deus está no equilíbrio. Isso é liberdade. Quando eu vejo que está demais em mim e que me está levando para a escravidão, então tem que sair em nome de Jesus. Então eu evito, né? E isso seja quaisquer outras coisas que estejam na minha vida. Então, essas duas igrejas representam a igreja de Jesus Cristo. E Ruth, como Noemi, ela passa por aquela situação. Elimeleque, né, tem uma história profunda da vida deste grande homem de Deus, mas que houve uma ordem, ele seguiu algo que talvez não era o tempo de Deus, ou a ordenança de Deus, porque era um período de fome sobre a terra. Belém significa casa de pão. E na casa de pão não tinha pão, né? Porque era fome sobre a terra. Mas Elimeleque, ele se adiantou, como normalmente a gente faz. A gente começa a ficar meio apertado, às vezes financeiramente, né? A gente já começa a fazer um monte de coisa que não é do agrado de Deus. Porque a gente tem, principalmente quem já passou aperto, quem já passou grande necessidade. Então a gente fica, né, terrivelmente preocupada. Eu lembro de uma esposa de um amigo nosso, eles são advogados, e um dia ela me ligou de manhã e ela chorava muito. Ela dizia assim para mim: bispo, pelo amor de Deus, ora, né? Porque colocaram macumbaria aqui e a minha empregada está falando que essa macumbaria, a gente pode perder alguma coisa. E ela chorava e ela falava assim: bispa, eu não quero ser presa às coisas, mas eu não quero voltar a viver a vida que eu vivi. E eu comecei a rir e eu falei: primeiro, querida, se você estiver em Cristo Jesus, só vai ser uma batalha, que você vai ter que guerrear, vai ter que jejuar, vai ter que orar, mas vai cair por terra toda a malignidade. A sua preocupação é agradar o Senhor. Mas eu vi o desespero dela, né? Porque é difícil você passar. E às vezes o desespero vem no nosso coração, a insegurança vem no nosso coração, e aí a gente, sem perceber, nós saímos da promessa de Deus e nós começamos a viver ao nosso bel prazer. A nossa vontade não vai ser a vontade do Senhor. E Elimeleque, imediatamente, quando ele viu, né, como se diz, aquela ameaça, né, de morte, porque Noemi diz assim: eu saí abastada. Então, também eles não perderam nada naquela época. Então, Elimeleque, talvez como empreendedor, falou assim: não, antes que aconteça, eu vou sair daqui, porque a terra de pão não tem pão. E ele temeu a fome, ele temeu aqueles momentos difíceis, e ele pegou a sua família e foi morar na terra dos Moabitas, né? Um povo em que Deus menosprezou e não aceitou, porque é o povo, né? É o povo que viveu pelo pecado, que as próprias filhas induziram o pai ao sexo para gerar filhos, e assim que os Moabitas, esse povo nasceu sobre a face da terra. Ou seja, não era um povo que era para Elimeleque e sua família estar, eles eram judeus. O que um judeu vai fazer no meio de um moabita? O que um judeu, um homem santificado diante de Deus, vai fazer no meio de um povo que não conhece a Deus? Pelo contrário, eles servem a muitos deuses, eles são panteístas. E aí Elimeleque, ele se antecipa, e ele pensa naquele momento, talvez, no seu material, como todo homem, na sua segurança, o pai de família: a minha família não pode passar perto, a minha mulher não pode passar por essa situação. Mas talvez ele não consultou a Deus, porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele saiu da cidade de Belém e foi para os Moabitas, um povo que a Bíblia diz que Deus menosprezou, ou seja, que Deus amaldiçoou. Era um povo que viveu e nasceu no pecado e não queria Deus. Eles serviram a vários deuses. E ele vai com a sua família para a terra dos Moabitas. Talvez as terras sejam mais baratas, mas assim, nesse momento em que nós estamos apertados financeiramente, nós começamos a pensar no refúgio. Nós começamos a pensar no como que nós vamos sair daquela situação. A gente precisa sair, entrar numa cidade boa, né? E numa história, numa verdade boa. E aí ele sai da cidade de pão, sai de Belém e vai para os Moabitas. Talvez o terreno foi mais barato, as condições econômicas muito mais fáceis de viver. Ele, como agricultor, trabalhou, arou a terra juntamente com seus filhos. Mas, queridos, quando nós não estamos na
vontade de Deus e no tempo de Deus. É isso que eu tenho dito aqui para os meninos. Existe um tempo e nós precisamos estar dentro deste tempo para viver as verdades do Senhor. E aí ele simplesmente pegou a sua mulher. Alguns dizem, eu não sei, tentei achar essa verdade, não sei se é uma inverdade, mas alguns falam que Noemi era uma esposa tão fiel e ela adorava tanto a Deus que ela foi para acompanhar o seu marido, mas ela jamais aceitou aquela situação. Mas a verdade é que eles viveram, né, por um tempo determinado no meio dos moabitas e levaram os seus filhos. Imagina, né, o que ele fez, colocar os seus próprios filhos no meio de uma arena. Porque sair do judaísmo, onde eles adoram o Senhor 3 vezes ao dia, onde ele tem os mandamentos, é tão difícil hoje você criar o jovem nos caminhos do Senhor. E como que o pai leva o seu filho ali para estar exposto ao perigo, exposto ao mundo, exposto aos deuses, exposto a tantas coisas. Antes de eu sair de casa, eu liguei para uma pessoa da minha família, que eu tenho orado muito, e às vezes assim, o Espírito de Deus, eu fico assim, Senhor, às vezes dá vontade de parar de orar, porque faz tantos anos que eu oro, e eu não vejo nada acontecer, né? Mas aí uma pessoa fala assim, não, você sabe que esse ano, você sabe que essa pessoa que você gosta muito, você sabe que consulta, em 2014 realmente estava dizendo que ia ser um ano muito difícil, mas esse ano vai ser um ano muito fácil, vai ser um ano de bênçãos. E eu fiquei falando, Senhor, são pessoas que eu amo, que estão servindo a outros deuses e não servindo o Deus de Israel, que claro, nós devemos respeitar e nós devemos, eu continuo orando pela minha família, e eu sei que eu vou ver todos da minha família servindo ao Senhor. Tenho visto Deus guardar a minha família, tenho visto Deus prosperar a minha família, né? E às vezes não é no muito falar, é no muito orar, é no muito acreditar que Deus vai alcançar a minha família. Mas o que acontece? O que faz, né, um pai olhar economicamente, ter medo, correr, porque eu não posso perder a casa, não posso perder os carros, eu não posso perder o status, então eu vou para lá, eu vou recuperar, eu vou sair debaixo dessa fome que está vindo, ainda não havia chegado, que está vindo, eu vou sair enquanto eu tenho, né? Porque Noemi disse isso claramente, não me chame mais de Noemi, que significa docilidade, uma pessoa doce, agradável. Esse é o significado do nome dela. Ela disse, me chame agora de amarga, porque eu saí dessas terras abastada, mas hoje eu volto sem nada, e debaixo de muita vergonha. Ou seja, então essa família tinha muitas coisas quando partiu para Moabe. O que faz uma pessoa sair debaixo de uma cidade que é a cidade do pão? Sendo que a Bíblia diz que o pão na Bíblia, nas Escrituras, significa Jesus Cristo. Por isso que ele entra em Jerusalém dizendo, eu sou o pão da vida. O que faz uma pessoa sair da presença de uma cidade que talvez está passando, como todos nós passamos, por tempestades, por dificuldades, mas ainda é a cidade do pão? Existe uma voz profética naquele território, existe uma ordem de Deus sobre aquele território. E o que faz? O que nos faz, às vezes, nos adiantarmos? Olha o que Sara fez, cansada de esperar 15 anos, cansada de esperar pela promessa, chama o seu marido e diz assim, não, eu já sei, vamos viver como os cananeus, como o povo da terra. Está na lei de Hammurabi, está na lei de talvez outro legislador da época. Pega a serva, e ela é fértil, tenha filho com ela, e esse filho vai ser nosso filho. E Agar era tão humildezinha, mas quando ela engravidou, ela viu, Sara viveu da própria superioridade de Agar, porque diz a Bíblia que Agar não reverenciava Sara, ela ridicularizava Sara. Eu imagino para uma pessoa estéril, uma pessoa que espera, uma pessoa que sonha, que tem tudo, mas talvez dissesse assim, hoje eu troco toda a minha riqueza para que eu pudesse conceber um filho, ver a sua escrava assim, hoje eu não vou vacinar não, porque minha barriga está aqui, está muito pesada, não é assim que a gestante fica? Ai, meus pés estão inchados, hoje eu estou indisposta, ai, senti tontura. Eu imagino Sara tendo que suportar tudo aquilo. Por quê? Porque ela se adiantou num tempo que não era tempo dela. A promessa viria,
O Senhor, por diversas vezes, falou com Abraão, e uma dessas vezes Abraão estava depressivo dentro de uma tenda. Ele estava depressivo. Ele começou a fazer uma reflexão da vida dele e disse assim: meu Deus, hoje eu sou um homem muito rico, mas se eu morrer hoje, vai ficar tudo para os meus escravos, porque eu não tenho herdeiro. E o Senhor diz assim: Abraão, sai para fora. É ordem do Senhor, sai para fora. É ordem do Senhor para a minha vida e para a sua vida, igreja. Saia para fora. Não limite a Deus, você está limitando ao Senhor. Nós limitamos ao Senhor quando nós começamos a temer as dificuldades, temer, diabo, ao office boy, né? É o pior ou melhor office boy. Ele vem corneteando: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A Rafa chegou ontem de manhã e falei: nossa, Rafa, muito obrigada. E ela: vocês viram que a Dilma assinou agora, né, a esposa, para receber, ter direito de uma aposentadoria, o marido tem que ter no mínimo 44 anos, né, como se diz? Tempo de contribuição. E aí eu fico pensando, né? Olha como que tá. Eu falei: meu Deus, só umas notícias, né? Como que é hoje? Antigamente o marido morria, no outro dia a esposa já estava lá no INSS. Oh, eu preciso pegar. Hoje não. Hoje o seu marido precisa contribuir. Eu fiquei me pensando, falei assim: nossa, apóstola, a Rosângela ainda não teria pego, foi a mão de Deus. Eu comecei a lembrar de um monte de pessoas que eu conheço que perderam os maridos há pouco tempo, porque eu tenho a plena certeza que não tem 44 anos de contribuição. E hoje a esposa fica ali a ermo, né? Porque a lei do nosso país está dizendo assim: agora você vai trabalhar, eu não vou mais te sustentar. E a gente tem estudado, a gente tem visto que vai chegar futuramente e não vai ter mais previdência para ninguém, porque a previdência está morrendo. E aí o que a gente faz? Começamos a ficar com medo. Olhamos: tem segurança no nosso país? Queridos, não tem segurança no nosso país. Não tem segurança no nosso país. Não tem, ninguém tem segurança. A nossa segurança é o Senhor. Você anda nas casas, tem câmera, né? Tem guardas, tem não sei o quê, não sei o que lá. Porque hoje a verdade é essa: você faz a segurança na sua casa, porque ninguém se responsabiliza. A verdade é essa. No dia que nos assaltaram aqui, o guarda falou assim, o policial chegou e falou assim: gente, eu sei a dor de vocês, sei o constrangimento, sei tudo isso, mas vocês têm que dar graças a Deus que enquanto eu estou aqui, em menos de uma hora, na rua da Sassá, 2 casas foram saqueadas. E aí a gente vê essa situação, como está difícil o nosso país em termos de segurança, em termos de economicamente, de socorro. A gente vê que quem é mais pobre daqui para frente, a realidade é ficar mais pobre, né? Nós vamos nos hospitais, não tem praticamente mais hospitais, você bate, os hospitais falam para as pessoas voltarem para casa, faz um curativo, volta para casa. Literalmente, a gente passou ontem, a Fati perdeu o pai dela, né? E assim, uma grande história. Eu falei: Fati, você vai ter que fazer um livro do seu pai. Mas nesse último AVC que ele teve, os médicos falaram assim: é a idade. Ele tem já, né, quase 90 anos. Leva para casa. O hospital não pode ter um idoso aqui gastando injeção, gastando um monte de coisa, porque o hospital não tem. Então, é desesperador a nossa situação. Mas, queridos, nós temos um Deus que nos guarda, porque Ele é o médico, Ele é o Jeová provedor, Ele é aquele que nos dá a nossa vitória. E Elimelec saiu debaixo de uma palavra profética para viver o seu medo, para viver a sua insegurança. Eu vou morrer e nada de mal vai acontecer para a minha família. Queridos, a sua família, a minha família está na palma das mãos do Senhor. Na palma das mãos do Senhor, porque aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Você já viu uma mãe? A mãe está sendo filho, não é assim? A mãe está todo momento não tira o olho do filho, mas infelizmente ou felizmente o seu filho tem que ir para a escola, o seu filho tem que sair, porque ele é um ser humano, ele precisa se socializar. E nesse momento, existem momentos que a mãe não consegue colocar os olhos, mas você, mãe, tem um Deus que tem e que pode ver todas as coisas, e é Ele que cuida do seu filho, é Ele que cuida da minha vida. Glória a Deus. Não se antecipe, viva a vontade de Deus. E Noemi, né, tem os seus 2 filhos, o marido morre, ela chora sua viuvez, mas ela olha como no judaísmo é muito
muito importante os filhos, a figura masculina principalmente, porque quando a mãe fica viúva, em Israel não existe INSS. É a obrigação dos filhos providenciar tudo para os pais. E ela olha e diz assim: Senhor, eu te agradeço. Meu marido foi, estava cansado, ele Meleque sofreu, um homem tão responsável, um marido bom, mas agora eu tenho os meus 2 filhos. E os meus filhos vão cuidar da minha velhice. Os meus 2 filhos são a minha segurança, era a segurança de Noemi. Queridos, sabe por que nós estamos sofrendo? Porque muitas vezes nós colocamos pessoas, nós colocamos situações sendo a nossa segurança. E aí, quando, desde o ano passado, do ano retrasado, nós temos dito que nós, em Ministério Casa de Oração, nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. E esses últimos meses, o Senhor parece que tem tirado o nosso chão. Eu vou tirar o chão. Aonde você pensa que ainda tem alicerce? Ali, Senhor, graças a Deus, Senhor, aqui tem o alicerce. Ali, Renata, é ali. Eu tiro o seu alicerce. Não, Senhor, muito obrigada, porque eu ainda tenho uma comuninha. É ali, Renata, é ali. O Senhor vem, eu tiro o seu alicerce. Sabe por quê, Renata? Porque um dia você disse que você queria ser dependente. Aleluia! E tem momentos que a gente precisa não ter nada para nós reconhecermos que só o Senhor é o Senhor que nos sustentou, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos provê. Porque às vezes nós ficamos tão engodados que nós começamos só a agradecer ao Senhor, né? E nós começamos a dizer: graças a Deus, troquei meu carro, graças a Deus, né, tô com roupa nova, fui lá no shopping, Deus me deu condições, graças a Deus eu fiz o meu cabelo, graças a Deus a minha... A gente começa a dizer isso, mas é tão superficial, é tão superficial. Reconhecer a Deus é saber que mesmo tendo tudo, foi Ele que votou. E quando não tem nada, vai chegar, porque Ele é meu Deus. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso prometer alguma coisa para vocês, se eles olha, irmão, se vocês ficarem aqui no Ministério Casa de Oração, eu estou precisando de obreiros, quem trabalhar com afinco o ano inteiro lá no casarão, quem anunciar, quem levantar aquela escola de adoração esse ano a partir de janeiro, olha, pode dizer, eu vou suprir todas as suas necessidades, eu nunca vou desamparar vocês. E eu posso desamparar, e eu com certeza vou errar em alguma coisa, mas Deus não. E quando Deus me chamou, e Deus te chamou de lá daquele mundo pecaminoso, a palavra do Senhor diz que Ele nos banhou, nos limpou, colocou um puro linho, colocou um diadema real nas nossas cabeças e me fez rainha e te fez príncipe. E o Senhor, Ele sabe a responsabilidade dele. Eu não preciso dizer Senhor, porque o Senhor providencia essa segurança que eu tenho que ter. O Senhor. Eu não preciso dizer, eu vou me matar, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu não posso ter assim. Tem pessoas que não podem passar o Natal e o Ano Novo sem roupa nova, né? Uma coisa assim, né? Até chora, cai em depressão, desvia, né? Reclama, né? Não pode passar. Mas Deus sabe da minha necessidade e da sua necessidade. Deus sabe. Deus providencia todas as coisas. Não saia da presença do pão, do teu lugar em Belém. E passam os anos, os seus 2 filhos morrem. Aonde está a segurança de Noemi? Perdeu. Ela fica o quê? De doce e agradável, ela se torna uma pessoa amarga. Acabou a vida para mim. Agora eu entreguei, pendurei as chuteiras, acabou, não tem refúgio, eu não tenho INSS, eu não tenho nada, eu não tenho moradia, eu não tenho nada. E ela começa a ficar uma mulher triste, né? Uma mulher pensando, Senhor, eu fiz alguma coisa, porque Deus colocou a mão sobre mim. Às vezes, queridos, não é a maldição do Senhor, às vezes são as nossas escolhas, às vezes são coisas que nós precisamos sim passar para amadurecermos, para crescermos. E a primeira coisa que nós pensamos quando tudo está dando errado, Deus me amaldiçoou, Deus colocou a mão, pesou a mão sobre mim. Mas nem sempre é assim, como não era no caso de Noemi. Às vezes, queridos, a gente precisa perder tudo para ganhar tudo de novo na dependência de Deus. Deus estava trabalhando na vida de Noemi. Deus estava trabalhando na vida de Noemi. Ela pega as suas noras, fica sabendo que Belém, a cidade de pão, volta a ter pão. E aí ela acorda assim, eu estou no meio dos Moabitas. Os Moabitas servem vários deuses.
senhoras, quando começa a andar, né? Ela para e ela chama as duas e ela diz assim, olha, é melhor vocês voltarem para a casa dos vossos pais. Porque vocês voltando para a casa dos vossos pais, vocês podem voltar a casar, vocês são novas, vocês foram noras boas, e certamente o meu Deus, o Deus de Israel, Ele vai abençoar vocês por todos esses anos que vocês foram fiéis com os meus filhos e comigo, com sua sogra e o seu sogro. Existe um princípio, igreja, sabe? Quando a gente já começa a entrar no relacionamento reclamando, falando mal, você já começa a estar debaixo de maldição. É por isso que eu falo aqui para as meninas que não estão para casar, não olhe só o marido, olhe a família. Ah, não, mas eu vou casar com ele. Mentira, mentira. Quando eu me caso, eu caso para fazer uma família. Né? Então tem pessoas que já chegam no casamento já falando a piadinha da sogra, né? A miserável tem que morrer, tem que escancarar, tem que se acabar. E aí, isso vai passar para a sua herança, vai ser outra herança, vindo toda errada, toda morta, toda amaldiçoada. Casou, paga o seu preço. Aleluia. Abençoe aonde está a maldição. Né? Onde nós estávamos contando um caso que não interessa, né, pastora Helena, a ninguém, mas eu vou falar meio por cima, e a pastora Helena estava contando testemunho de uma pessoa que casou e a família estava toda errada, e essa pessoa se converteu, e essa pessoa falou assim, eu preciso sair dessa situação, eu preciso de Deus, porque eu estou me sentindo sufocado com tanta coisa errada, tanta prostituição, tanta coisa errada aqui, e eu vou arrumar algumas pessoas espirituais, eu vou subir monte e eu vou orar. E quando essa pessoa foi se entregar totalmente ao Senhor, Deus mudou tudo. Amém. Deus mudou tudo. Glória a Deus. Mas teve que pagar um preço? Teve que pagar um preço. É assim. Nós precisamos entender isso. Por isso que ela diz, vocês foram bondosas e certamente Deus vai abençoá-las por isso. Jesus. Às vezes nós esquecemos as coisas. Passamos uma situação que até a apóstola me contou para a apóstola, não acredito que isso aconteceu. Uma pessoa que casou, aí a sogra levou para o médico, e o sogro não sabe o que fazer, é um babão, aí arrumou emprego, a pessoa foi lá, a nora foi lá, aprontou no emprego que era para ganhar bem, e não sei o que, arrumou o quarto, e não sei o que, porque minha neta só tinha até a chupeta, acho que era de ouro da criança. Hoje a pessoa, as filhas cresceram, hoje a pessoa tem casa, tem caminhão, tem carro, tem moto, e esses dias aí bebeu uma briguinha que talvez a sogra, o senhor que cuida muito das netas, falou, olha, tá errado isso, você ir para muita festa e ficar bebendo, e essas crianças estão no meio da bebedinha. Pois a nora não pensou em pegar uma tora de pau e chamar os dois pro pau, vou bater em vocês dois. Tá entendendo? Precisamos abençoar e não amaldiçoar. Existe segredo. Tudo que você faz, você paga. Você está colhendo. E órfão e Ruth abraça a sogra, né? E começam a chorar em alta voz, a pranto, que ele diz, é dor, existe dor, dor. E elas começam a sentir dor e começam a chorar, falando, não, nós não vamos te deixar, não vamos te deixar. E Noemi falou, gente, basta eu de amar nessa situação, vocês são jovens, ainda que eu me casasse hoje, que eu não vou me casar mais, mas ainda que eu me casasse hoje, tivesse filho, por acaso vocês iam esperar ele virar um homem para casar com eles? Não tem tempo para isso. Volte para o meio da sua família e volte a servir aos seus deuses. Eles eram o quê? Um povo de muitos deuses. Era Deus para água, Deus para chuva, Deus para árvore, Deus para planta, Deus para flor. E Deus, volte para os seus deuses. Volte para as suas origens. E órfão abraça novamente com Ruth, chora, mas ela entende o que a sogra está dizendo. Ela temeu. Ela disse, eu vou no meio dos judeus, já fui corajosa, porque as duas foram corajosas. No meio de Moabita casar com o judeu, gente, vocês já foram passaram ali por um bom retiro alguma vez, vocês já viram os judeus que andam todo de preto, com aquele chapelão? Quem já viu os danizenos andando ali no bom retiro? Você quer ver judeu? Vai ou para a Avenida Paulista, ali na Cerqueira, na Avenida Angélica, eles moram tudo ali, a sua grande maioria, ou vai para o bom retiro. Vocês vão ver judeus ali. É estranho. Eles andam, a semana toda tem a cor de roupa, aquele terno preto, aquele chapelão preto, ali um menininho branco, que nunca viu o sol, né, que é o narizeu, aqui. Eles são estranhos para a nossa cultura, são extremamente estranhos. Imagina os moabitas que tinham vários deuses, vocês são trouxa, vocês vão casar com os judeus, vão servir a um Deus só, pelo amor de Deus, vão ficar fraquinhos, hein?
vão dizer, eu vou passar tudo isso de novo. Agora eu vou para uma outra nação, eu para uma outra cultura. Meu Deus, é verdade, eu sou nova. Diz que órfã é muito bonita. Muito bonita. Com facilidade eu me caso de novo. Percebe-se que naquela época a mulher não tinha tanto valor como nós temos hoje na nossa cultura. O valor de uma mulher para ser respeitada numa sociedade era o casamento, eram filhos, era formar famílias, era isso. No tempo passado, até 1800, a mulher não se era permitida ser alfabetizada. Apenas aritmética, apenas um pouco da sua língua, só isso. Ela não podia se aprofundar na educação, porque pertencia aos homens a educação. Eram totalmente discriminadas. As crianças eram escondidas, todo mundo sabia que tinha, mas ficava lá com a babá, ficava lá com a pessoa lá, esqueci do professor que chamava um nome, na governanta tem outro nome, ficava com a criança. Quando o filho e a filha faziam 15 anos, aí dava-se aquela festa e os pais apresentavam, olha, aqui está a minha filha, porque ela tem 15 anos, é uma mocinha. A gente vê tem um filme, meu Deus do céu, da Scarlett Johansson, meu Deus, tem aquela escadaria, aquela casa. Gente, esse filme, o vento levou. Você vê que ela fica ali com a empregada a todo momento. Quando chega na fase, ela é apresentada, aí os moços vêm cortejá-las. Olha como ela é bonita. Eram escondidas. E ela pensou nisso tudo pesou para a órfã, tudo pesou. Eu vou perder, eu preciso fazer minha vida, eu preciso me casar. É verdade, minha sogra. Eu vou voltar para Moab, eu vou voltar às origens, à minha terra. E ela começa a se lembrar da sua cultura, do seu povo. Mas Ruth era uma mulher de alianças. Esse é o segredo para a minha vida e para a sua vida. E ela abraça a sogra e ela diz assim, eu não te abandonarei. Aleluia. Só a morte pode me separar. Percebe-se que tem um monte de convite de casamento que fala as palavras que o Ruth falou não para um homem, mas falou para a sua sogra. O teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Eu não quero jamais voltar a adorar os deuses dos meus pais. O teu Deus é o meu Deus. É o Deus de Israel. Esse é o meu Deus. E eu nunca vou ser do seu lado. Eu nunca vou te desamparar. O que você viver, eu vou viver. E Noemi, quando vê essa seriedade, essa aliança que Ruth tem de cuidar da sogra, de honrar a sogra, ela não pensou no tempo perdido, ela não pensou no casamento, ela não pensou nos filhos que ela não teve. Porque também naquela época uma mulher que era casada e não tinha filhos era dita como maldita, como amaldiçoada pelo próprio Deus. As pessoas olhavam para essas duas e diziam assim, são secas. Órfã é seca e Ruth é seca, são secas. Órfã viu uma possibilidade de sair debaixo de uma discriminação, de resolver a vida dela, de garantir um futuro seguro e melhor. Mas Ruth olhou para uma aliança que ela se determinou e ela conheceu o Deus de Israel, que ela sabia que era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e a terra. Levou minha sogra para a terra de pão e Deus vai prover todas as coisas para a minha vida e para a sua vida. Sabe o que é isso? É alianças. São alianças. E nós precisamos honrar que Deus tem colocado nas nossas vidas. Quando Deus colocou isso, e quando eu comecei a ouvir, comecei a estudar sobre isso, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Porque o Senhor, nesses impactos, nesses amigos, o Senhor tem feito alianças. E eu peguei assim o celular e falei assim, Michel, eu quero agradecer pela vida de vocês. Eu quero agradecer porque a Valquíria, a apóstola é tão apegada a Valquíria. Eu quero agradecer por essa aliança. Eu quero agradecer. Vocês são bênção, vocês são presentes de Deus. E eu comecei a falar, sabe por quê? Porque são alianças que o próprio Deus fez conosco com essas pessoas. Queridos, o Senhor vai fazer muito mais alianças. Porque são as promessas do Senhor, sobre a minha vida e a sua vida. Mas o segredo está em nós. Ruth se determinou. Não importa que minha sogra agora é amarga. Quem quer ficar perto de uma pessoa amarga? Né? Toda hora sente dor, toda hora estou com dor disso, estou com dor daquilo. Ai, estou mal-humorada, ai, meu filho me abandonou. Ai, porque não tem isso, não tem... É horrível ficar perto de uma pessoa extremamente negativa. E Noemi estava assim, só via, na verdade, o negativismo nessa situação. Ela não tinha perspectiva para nada, ela tinha morrido, ela estava se matando.
aliança. Disse minha sogra, eu não te largo. Amém. Eu não te largo, minha sogra. Nós vamos viver tudo que esse Deus tem para viver. E eu entendo que eu tenho que cuidar de você. E eu vou cuidar de você. Queridos, Deus sempre coloca pessoas no meu caminho, no seu caminho, para cuidar da gente. Cuidar. Às vezes uma palavra de carinho, meu Deus do céu. De repente a Josi ligou. E a Josi é igual a apóstola, filha da apóstola, igual, esse temperamento fechado, não é muito de se socializar, aquela coisa toda, né? É uma pessoa que ri, mas se você falar uma coisa contrária também, se prepara, vai vir assim, igualzinha. E ela me ligou e ela falou assim, tia. Aí eu, oi, Josi? Ela, tia, eu liguei para a senhora, porque hoje é seu dia, tia Renata, eu quero... E começou a falar, começou a falar, cara, aquilo alegrou tanto meu coração, que não precisou de presente, porque ela estava longe, sabe aquela tia? Não se muda, eu disse bem claro, deixei passar o uso de pé, não faz questão. Ano que vem, né? Mas aquilo no meu coração de uma forma, sabe, tão tamanha, a sinceridade dela dizer assim, tia, você é minha tia, independente, você é minha tia, e eu liguei tia para você, eu não te liguei agora, tia, para tia Gisele, eu liguei para você, tia. Aquilo me alegrou tanto. São alianças que nós não podemos perder, não podemos abrir mão de relacionamentos profundos que nós estamos tendo. Precisamos dar uma melhoradinha nos nossos relacionamentos, precisamos. Às vezes eu estrago, né? Se a mãe às vezes estraga o filho, tudo que o filho quer é filho quer uma uva, mãe, quer uva. Ai, eu sei que tá na igreja, bispa, mas o meu filho, entendeu? Ele vai ficar com o olho gordo, preciso pegar. Não, espera aí. Arthur, espera até o final. Mas eu já vi isso. Aí você tomou a Santa Ceia, senão ele vai virar. Então vai virar, porque a Santa Ceia é santa e não dá cuidado. Não vai virar, né? Mas é aquela coisa que a mãe faz um show com a criança. Quem está estragando? Aí a gente olha para a criança e fala assim, a criança é autista, mal educada. Não é assim? Diz assim, quem vai estar falando? Pelo amor de Deus. Mas quem é o culpado? É o pai. Então isso Deus está me ensinando nos nossos relacionamentos que Deus tem nos dado. Às vezes nós estamos muito, paparicando muito, ou falando muito, ou às vezes é menos. A gente precisa lembrar mais, a gente precisa cultivar mais, né? Tem umas plantas que você tem que afofar a terra, outras você precisa colocar mais adubo para florescer, outras tu precisa colocar água, e outras a gente mata colocando tanta água. Você está tanto com medo da planta morrer, todo dia você joga água, e depois você não vê que no outro dia morreu. Nós precisamos amadurecer no nosso tratamento e nas nossas alianças. Mas a primeira coisa que eu preciso entender é que as minhas alianças são importantes. São importantes. E Ruth, ela decidiu ir com a sogra. Ela decidiu passar toda aquela situação. Ruth atravessou o Jordão. Aleluia. Órfão não atravessou o Jordão. Órfão é uma igreja, as duas são uma igreja. Órfão é uma igreja que ainda está no mundo, com sentimentos do mundo, está presa ainda no mundo. Ruth é a igreja espiritual, ela quer o Senhor, ela quer fidelidade ao Senhor, ela cria alianças e vínculos com o Senhor. Não que órfão seja maldita, porque nós precisamos orar para que a igreja de órfão abra mão cada vez mais das coisas mundanas e venha para Cristo. Mas o que o Senhor está falando comigo e com você, que nós somos um povo de aliança, e a aliança não pode ser quebrada. Glória a Deus. É um ano que Deus vai nos dar muito mais alianças, muito mais alianças. O Senhor vai nos presentear, e nós precisamos cuidar dessas alianças. Ruth vai, e quando ela chega, ela vai trabalhar para sustentar a si e a sua sogra. Queridos, Deus abençoa quem cedo madruga. Eu achei interessante, eu fiquei pensando quando eu cheguei em casa, eu falei assim, meu Deus do céu, como que disposição da pastora Lena? Eu falei, pastora Lena, vai pagar agora o próximo aluguel como? Ele, para, não tem tua filha? A festa, eu não posso te ajudar, nem olha para mim. E ela disse assim, Bispo, mas eu já estou com umas 10. Eu vou fazer umas bolachinhas, eu vou fazer uns docinhos que eu sei fazer, eu já sei, o próximo eu vou pagar com isso.
E aí você fica em casa, ai, eu não posso, minha perna incha, minha cabeça dói, e não sei o que lá. Aí fica, não tem dinheiro, eu não posso. Gente, vamos todo mundo jantar, a não ser que vocês paguem. Eu não estou pagando nada para ninguém, eu estou pagando o preço desgramado. Vai você trabalhar, faz crochê, faz tapetinho, bate, não é assim, pastora Helena? É assim que Deus abençoa. Eu já estava desde dezembro, Rafa, a coisa ficou feia. Em janeiro o professor não trabalha. Eu preciso arrumar umas coisas. Eu vou aprender a fazer o chinelo havaiana, eu não sei o que eu vou fazer. Rafa, eu já comecei, Rafa, preciso fazer isso, eu vou fazer tradução. Rafa, acho que eu vou fazer isso. Rafa, não, a gente vai fazer. E vou mandar currículo que eu vou dar mais aulas. Então, se essa vontade de Deus, eu vou escolher outras classes, porque agora eu sou uma pedagoga, né? Então, esse, né, meu sonho é, na verdade, ser diretora. Eu ainda vou ser diretora, não sei se é da escolinha da MCO, né? Eu não sei. Mas eu quero exercer realmente a pedagogia, não o professorado. Mas, ou seja, eu estou procurando. Você vai ficar nessa, que as pessoas tenham dó de você? Ah, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não consigo pagar isso. Ah, eu não posso fazer aquilo. Não, queridos, né? E a gente tem desafios da igreja, né, Júlio? Que a gente precisa estar ali. Chega no dia 5, a gente precisa quitar. A gente tem desafios no ano. Queridos, a pastora Ambrósia, para mim é um testemunho. É uma senhora de 70 anos de idade que voltou a trabalhar e ela cuida de uma mulher que tem problemas psicológicos, que tem dias que a mulher fica doidona e bate nela. E a alegria dela, eu falei, pastora Ambrósia, eu, se fosse minha mãe, eu não ia deixar o egoísmo, sem a gente perceber. Se você fosse minha mãe, eu não deixava a senhora trabalhar, né? E ela disse, por quê? Aí ela disse, não, pastor, eu estou trabalhando, bispa, porque eu quero arrumar a casa do Senhor. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, uma senhora vai trabalhar, apanhar de uma pessoa maluca, especial, que a família tinha que pagar um belo de um salário, porque é um outro acompanhamento, é uma outra história. E ela está se submetendo a isso para comprar as janelas da igreja, para colocar o tapete da igreja. Hoje o pastor ligou e eu falei assim, não, eu posso estar no banho, meu papai acho que não está no telefone. Então vou falar com a senhora minha bispa. Eu quero agradecer. Fala para ela, nós estamos como os que sonham, com o teto que chegou. Pastora, humildes. Tudo ancião lá na igreja deles. E eles se alegrando e reconhecendo. Aí chega aqui na igreja, a gente pede que não somos uma igreja pedinte. Mas a gente diz, Senhor, não tem como se levar. Mas escuta, por acaso, quanto que é o aluguel lá do casarão? Será que eu posso ajudar? Não tem. Você fala, não tenho. Gente, vamos fazer uma administração, vamos fazer um jantar para ajudar. Cada um traz. Eu não tenho. Mas quando fala assim, não vai precisar pagar para nenhum. Aí eles indicaram. Estão entendendo? Ela foi trabalhar. Sabe do quê? De catar alimentos do chão, porque essa era a ordem do Senhor. Quando chegasse a época da colheita, os funcionários, o dono já tinha que dar essa ordem. Vocês vão pegar várias espigas de milho, vários tomates, mas alguns vocês deixam cair sobre a terra, porque a ordem do Senhor está lá em Deuteronômio. E ela passava o dia catando espigas. E ela escolheu ir na casa, na verdade, do seu libertador, era aquele que podia resgatar. Aleluia. E ela foi trabalhar naquele lugar. Um dia, aquele homem rico, bonito, olha a minha história. Chega, não é passando isso, é uma posse. Aí chega lá, olhando os funcionários, como que está a minha plantação, como que está tudo, como que está aquilo. Quem é aquela jovem ali, encurvada, debaixo de um sol desse? Quem é ela? Ah, é a bispa Renata. Queridos, Raquel estava trabalhando. Ela foi no poço para pegar água para os animais do seu pai. O segredo é você trabalhar. O segredo é você suar a camisa, para que você seja abençoado, não encostado. E o encostado é uma maldição para o seu próprio país. Ele só dá problema. Esse problema do INSS, essas coisas, esse desemprego, é um monte de camarada que fala, vou viver. E o governo agora está querendo dar Bolsa Família para mim e para você. Para quê? Para nos aprisionar. Bolsa Família não é solução para ninguém não, queridos. Ninguém vive de Bolsa Família. Só vive para beber. Lá no Nordeste, lá na Bahia, lá nos próprios bairros. Assim, eu sou contra isso lá. Os pais de família só ficam o dia todo no bebendo. Porque, queridos, hoje R$1.000, a gente não vive com R$1.000. Vive no tá. Então, para você ser um cidadão
dentro de uma sociedade, você precisa ganhar razoavelmente bem para comer, beber e morar bem. Para você ser um cidadão. Lá na lei já começa a mentir para você. Porque lá na Constituição está dizendo que a moradia é direito de todo cidadão. E o problema que mais nós temos no nosso país é moradia. As pessoas não têm onde morar. E por aí vai, um monte de promessa está lá na Constituição que não vive. Você vai deixar um governo, um sistema te aprisionar e me aprisionar? Não, queridos, nós somos livres. Aleluia. O Senhor nos fez capazes para administrar, para criar todas as coisas em nome de Jesus. E aí a sua sogra, quando ela conta, sua sogra começa a orar, eu vi uma alternativa, né? E aí diz assim, depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse, minha filha, vou preparar para ti um lugar seguro, que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estivesses, é nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Percebe, se eu quero abrir mão, porque já estou em cima do horário. Mas queridos, Ruth não foi lá, Boaz é seu libertador, da sua família é o grandão, que está cheio de grana, então é para lá que eu vou. Não, ela não sabia, ela foi por acaso. Queridos, o seu marido vai vir na vontade de Deus. Você não precisa jogar cabelo, você não precisa sair e ir para o museu, ir lá para o cinema, você não precisa ficar indo de igreja em igreja, jogando cabelo. E já saí dessa, não deu certo. Eu espero em Deus. Meu marido, eu creio que ele vai chegar nessa igreja, ou ele vai num evento, ele vai no impacto, ele vai me olhar e vai se apaixonar por essa mulher que eu oro há anos e anos e anos e espero. É isso que ela fez. Ela foi trabalhar. Ela foi trabalhar. E quando ela chega, a sogra dela fala, minha filha, onde você alcançou essas espigas? Ah, então é Boaz, é nosso parente, pode ser o seu resgatador. E aí ela diz assim, olha o que a sogra diz, agora lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira, mas não permitas que ele te veja, até que tenha acabado de comer e beber. A primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, é nos lavar. Aleluia. Santidade. Glória a Deus. A igreja tem que ser santa, a noiva tem que ser pura, a noiva tem que ser inocência. Sabe aquela coisa de pureza, de estar se banhando no Senhor, estar se embriagando com a presença do Senhor, sabe? Essa santidade que precisa ter em nós. Então o primeiro posicionamento que Noemi ensina para Ruth, vai te lavar. Desse jeito não, com essas vestes não. A igreja, o ministério, a casa de oração, esse ano é muito mais santidade. A segunda coisa, perfuma-te. O apóstolo Paulo diz assim, eu estou com perfume, eu quero o perfume de Jesus Cristo. Perfume de Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfume. Está vendo meu perfume aqui? Você crê que eu vou ver não, filho? Isso aqui não é Chanel número 5. As mulheres mais ricas usam esse perfume. Vai lá na internet, Chanel número 5, já saiu na Veja. Na revista Veja 3 faixas, ninguém consegue vencer Chanel número 5. Esse perfume, você chega no lugar, que cheiro bom, não é um cheiro bom, gente, cheiro bom. Se você não sabe, é que você está pisada no Avon. Sai dessa, em nome de Jesus. Não discriminar no Avon. Mas pelo amor de Deus, você quer discutir o Luísa Brunet com o Chanel número 5? É outro nível. Aleluia. É o perfume de Jesus Cristo. Não é qualquer perfume, não é em qualquer lugar. Esse Chanel não é em qualquer lugar, é só importados. Na maioria das vezes você só compra com ele por dólar. Outros precisam de encomendar para vir nos Estados Unidos. Esse perfume é Mary Moore e outros como Xuxa, como não sei o que, Ana Hickman e não sei o que lá, Luísa Brunet. As mulheres mais usam ele. Então não tem em qualquer lugar. São pessoas especiais, são pessoas de níveis. São pessoas que você tem que ter classe. Aleluia. Você tem que se convocar. Assim é o perfume de Jesus Cristo, é muito mais superior ao Chanel número 5. Só para Jesus Cristo, Chanel número 5 perde. Porque o perfume de Jesus é maravilhoso. Eu lembro uma vez com uma irmã, eu sempre conto isso, minha casa era tribulada, e aí disse assim, ih, pastor, foi lá na Renatinha hoje orar. Ô, pastor, lá na Renatinha eles mexem com um espírito maligno.
falou que naquela casa tem o perfume de Jesus Cristo. Aí viemos para cá, né? No Jardim Vivo, pastor Luiz, homem de Deus. Aí viemos, quando chegamos aqui, era a época da nossa dama da noite. Aí a dama da noite tem, né, precisou de um calor, ela tomou até a rua de cheiro. E aí ele saiu do carro e ele falou assim para a irmã: não falei, irmã, que o Senhor já tinha me revelado? Olha que perfume, a casa da irmã é a presença do próprio Jesus Cristo. É esse perfume que eu e você temos que ter. Nós precisamos ser reconhecidos. Ai, aquela mulher perfumada, bispa daquela igreja, vou te falar, né? Cheira, bem bom, né? Assim, não é toque do amor. Não, se me engano, é toque do amor. Tá entendendo? É o perfume de Jesus Cristo. É um perfume que te faz ser especial. Você entra, você sente, te respeita, sabe que você é uma cidadã do reino dos céus. Que você é um, né, como diz o pastor Luiz, aqui eu pegar a fala dele, você tem chifre. Aleluia. Entendeu? Amanda, você tem pedigree. Brincadeirinha. Glória a Deus. Depois ele diz assim: veste a melhor roupa e desça para a eira. Eira é a mesma coisa que celeiro. Era o período de colheita. Então eles enchiam as frutas, a colheita, tudo estava lá guardado na eira. É por isso que Boaz estava dormindo. Porque nessa época em que o celeiro estava lotado, eles dormiam para que ninguém viesse e roubasse. Por isso que ele estava lá, para cuidar da colheita. Queridos, é tempo de colheita na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Vai para a eira. Deus está dizendo: vai para a eira. Vai para a eira. Não vai aqui. Não vai para a eira. Onde vai para a eira? Mas não vai de qualquer jeito. Coloca a melhor roupa. E esses meses eu já posso fazer chamando a atenção de algumas pessoas, como o Rafael, que está aquele chapéu, aquele boné e não sei o que lá. Né? Amanda, outros aqui. E a apóstola fez uma reunião com o João e falou: acabou. Vocês têm que andar como embaixadores. Tem que mexer assim. Queridos, você faz questão de se caracterizar como um traficante. Como eu. Coloco alguma coisa, ou eu procuro ser igual àquela pessoa, é porque eu estou reproduzindo aquilo que a pessoa é. Ou eu estou admirando, não é assim? Não é pessoas que adoram o Elvis Presley, não é igual ao Elvis Presley. A gente fala assim: vai lá o ídolo do Elvis Presley. Aí a pessoa daqui nem Elis Regina, nem Elis, né? Que é uma cantora que eu admiro. Aí a pessoa, a gente fala, é uma fã da Elis Regina, é uma fã do Roberto Carlos. Aí o Senhor está dizendo: olha as roupas que você tem vestido. Você destile. Coloca a melhor roupa, Ruth. É a melhor roupa. Você tem que ter o linho puro do Senhor. Você tem que desejar: Senhor, que as minhas vestes sejam branca, alvas como a neve. Davi, ao após ser perdoado e ir quebrantar o seu coração diante do Senhor, ele fala exatamente isso: Senhor, faça-me branco como sopro. Porque ele sabe que a santidade e a pureza é relacionado com alvo, com coisa limpa, com coisa vestida, com coisa passada. Não é de qualquer jeito. Santidade é uma superioridade, meu amigo. Não de pessoas, não discriminando pessoas, já vou salientar isso. Eu digo de cidadãos do reino dos céus. Eu não vivo no governo, no sistema do mundo, das ordens malignas, porque a Bíblia diz que o maligno reina neste mundo, mas eu sou de outro mundo, então eu me visto como cidadão do reino dos céus. Esse foi o segredo, 3 princípios para a vida de Ruth, para terminar. Lava-te, perfuma-te. Veste a melhor roupa. E não vá até ele enquanto ele não estiver dormindo. Queridos, tem segredo para conquistar. Não é de qualquer jeito, não. Tem mistérios de Deus. E ela obedeceu. Igualmente Esther obedeceu seu tio Mardoqueu. Você vai lá e você não vai dizer para ninguém que você é judia. Existe um segredo. E abaixo ela diz assim, no versículo 5 do capítulo 13, ela diz assim: respondeu-lhe Ruth, farei tudo o que estás me dizendo. Sabe o que é isso? Submissão. Submissão.
quando nós nos submetemos a autoridades, quando nós submetemos a conselhos que nós sabemos que vem de Deus, quando eu submeto e digo, eu farei tudo o que você está me dizendo. O nosso problema é que a gente começa a mudar as coisas no meio do caminho. Começa a dizer, não, mas não é bem assim, mas não é bem aqui, não é bem a forma. Queridos, se é de Cristo, tem a aparência de Cristo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mundo não nos pertence mais. Não nos pertence mais. Eu glorifico a Deus que o Rafael está vestido. Eu falei, pô, olha o Diogo, vestido do Diogo. Aí um dia a moça falou, olha lá a figura. A gente esperando ele na outra esquina. Bermudão, um negocinho, um fornão desse tamanho, a camisa tá largada, e boné assim. Pra mano. Eu podia falar assim, oi Rafael, shalom, mana. Mano. Eu falei, cara, me diga quem você é. Pelo amor de Deus, sai dele em nome de Jesus. Mudança. A Bíblia diz que nós temos que levar cativo a Jesus Cristo a nossa mente. O nosso comportamento é diferente. O nosso caráter é diferente. Para de querer fingir, dizer eu sou, eu quero, eu faço, não. Quando nós queremos, nós nos libertamos. Nós nos libertamos. Eu troquei a maquiagem que eu era escrava, volto ao início, por causa de Jesus Cristo. Eu falei, cara, eu não posso ficar aqui, nesse pincel, nesse olho, assim, às vezes até sai, a pessoa vira um monstro e não percebe. Né? A gente fala, é Halloween. Não é? O rímel quase faz um bicho. Estão falando mentira? Eu disse, Senhor, eu não sou escravo, eu entendo que tudo eu posso. Mas tem limites, tem regras, tem ordens. E as pessoas não precisam dizer, eu preciso entender. Quando todos nós, a maioria, passamos pela Assembleia de Deus, eu queria tanto a Deus, eu queria tanto a Deus, que eu ia na igreja, eu ficava ali, ia visitar, porque minha igreja era da Penha. E eu ficava ali, e um dia eu falei, eu vou ficar aqui, porque era uma mocidade, a gente nós orávamos, meditávamos na palavra, era uma coisa maravilhosa, mais ou menos o que eu vejo acontecendo aqui no Ministério Casa de Oração com esses jovens. Não tinha um lugar que nós não entrássemos e que Deus não falava. Era uma coisa tão tremenda, que às vezes a Silvia pegava o caderninho, o filho do Daniel, ela pegava o caderninho e cantava aquelas músicas da Chile, aí daqui a pouco vinha outra, aí eu vinha na palavra, aí vinha o outro, vinha com uma oração. Quando nós vimos a casa, estava chorando, e Deus entrava naquele lar. É essa a visão que eu tive desses meninos pulando e indo pegar o evangelho com vontade. Diz que tem que levar os 5 pessoas, senão a apóstola ganso. Não, eu vou falar de Jesus, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar que Jesus é bom. Esse perfume, esse bálsamo tem que ser derramado sobre aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Queridos, é vida nova, é determinação. Não saia da cidade do pão. As circunstâncias, a situação vão tentar nos encurralar. Olha, entrega a casa que você não vai conseguir pagar. Aí vai na casa dos parentes, pelo amor de Deus, precisa aceitar essa televisão de novo. Fala que a culpa foi da Copa. Vai lá e fala, pelo menos você não vai conseguir pagar. Olha, não sei o quê. Gente, vigilância é uma coisa. Vigilância é uma coisa, a gente sabe que a gente está passando um momento difícil, então não é um momento, eu comprava 3 batons, eu vou comprar um. Não é assim? Eu comia um frango inteiro, eu vou comer agora menos. Porque eu vou guardar para o dia de amanhã, porque eu não vou tentar Deus todo dia, com feito um negócio. Já estava com meu amigo fazendo hidroginástica, ele falou assim, menina, eu sinto meu irmão, mas são fortes. E aí vocês ficam falando, né? Porque fica as velhinhas, a mulherada não está assim, a gente precisa perder aquilo, professor, puxa aí. E eles estão falando, olha, eu estou falando sério mesmo. Aí ele falou assim para mim assim, lá de domingo, para cada um, são 3, são 2 filhos, a mulher e o esposo, são 4, né? Tem que comprar 4 frangos assados. 4 frangos assados, porque 2 frangos não é não. E cada destroço os frangos numa hora. Os carros, não adianta, são todos do ano, mas chega um momento que afunda. Já tem um lugarzinho deles lá atrás e na frente, faz uma bola. Porque cada um dos meninos com 10 anos tem 150 quilos. Eu falei, meu Deus. Comendo bem.
Então, às vezes, a prova é para fazer você ficar mais bonita. Não que seja quando você já fica com essa gordinha muito bonitinho de Jesus. Não é assim? Né, pastora Helena? Nada nos deixa, nos joga para baixo. Mas eu entendo que eu vou reduzir um pouco o sabão em pó, eu vou reduzir um pouco o shampoo, eu vou reduzir, porque eu estou passando por aquele momento que eu vou aprender toda a aprovação para nós sermos aprovados. Mas não vou parar. Eu já lavei o cabelo com longo e eu sei como fica. Meus queridos, nunca mais na minha vida. Deus me ajuda, né? Deus me socorre. Mas eu vou determinar a palavra. Eu não vou sair da cidade de pó. Meu lugar não é lugar dos moabitas. Uma geração que as filhas precisam embriagar o pai, tapear o pai, dormir com o pai, para virar uma geração. Sempre nos jeitinhos. Eu e você não somos os jeitinhos. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Eu estava falando agora com o Jefferson. Eu falei assim, Jefferson, as maravilhas do Senhor, que o Senhor tem feito. E eu comecei a falar das pessoas aí que vão estar aí no refúgio, provavelmente esse ano. Mas eu estava dizendo para ele, mas nós que somos cidadãos do reino de Deus, nada nesse mundo tem mais graça. Nada nesse mundo tem valor. A única alegria que eu e você temos que ter é sermos do Senhor, vivermos para o Senhor e ganharmos almas para o Senhor, para Cristo. Essa é a nossa alegria. Nada mais, tudo isso é passageiro. Deus dá o melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas, queridos, o segredo é Deus. Amém? Glória a Deus. Que você se coloque em pé. E você saia daqui, queridos, entendendo essa palavra. Vamos orar por órfão. É uma igreja que precisa de intercessão. É uma igreja que precisa de clamor. Deus está no meio de uma igreja espiritual e de um povo que quer. Nós estamos rindo aqui com a Ivone. A Ivone agora vai ser conhecida. Nós dobrávamos os nossos joelhos aqui, orávamos. Um dia a Ivone veio e falou, bispa, veio uma palavra assim, uma palavra tão esquisita. E eu falei, Ivone, eu vou pesquisar. E quando nós fomos pesquisar, era uma parte da Indonésia. E nós entendemos que o Senhor estava ordenando que nós orássemos pela Indonésia. Compramos a bandeira da Indonésia e começamos a orar pela Indonésia. Queridos, aquele avião, né, apóstola, morreu quantas pessoas? 239. Um outro avião que estava sendo experimentado também. 45 pessoas morreram. E agora, nesse último, 162 pessoas morreram. E aí nós entendemos por que o Senhor tem mandado nós levantarmos as nossas mãos santas e orarmos pela Indonésia. E não é só por isso. O Senhor tem muito mais desígnios para a minha vida e para a sua vida. Então creia, esse é o ano de Ruth, esse é o ano de alianças, esse é o ano de profundidade, esse é o ano de determinação. Eu tenho uma aliança e não vai ser quebrada com você. Pode ser o tempo, pode ser a tempestade, pode ser a longitude, eu não sei, mas eu tenho uma aliança. E eu vou estar ali, aonde tu estiveres, e o teu Deus, oh meu Deus, em nome de Jesus, que você possa entrar este ano realmente determinado a ter mudança, a lavar-te, a perfumar-te, colocar a melhor roupa. Apareça com Jesus Cristo, tem a aparência de um homem e uma mulher santa. É essa a aparência da igreja. Você não precisa carregar fardos, se parecer com pessoas malignas do diabo, mas se pareça com a igreja de Jesus Cristo, imaculada, pura, uma noiva que se adora todos os dias, esperando o seu noivo. E ele está chegando, igreja. O noivo está chegando. Diga aí, meu irmão, o noivo está chegando. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós colocamos, Senhor, este ano na palma das tuas mãos. Oh, Senhor, Pai, ano de Ruth, ano de alianças. Senhor, abençoa, visita os nossos amigos, nossos familiares, pessoas que já tem colocado, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, como igreja, Senhor. Oh, Deus, que seja um ano de muito mais alianças. Senhor, nós determinamos a sermos fiéis, Senhor, a respeitarmos os nossos relacionamentos, amarmos incondicionalmente, Senhor, a perdoarmos, ó Pai. Oh, Senhor, compreendermos as situações. Deus, em nome de
de Jesus. Abençoa, Senhor, essa amada igreja, Senhor. Que benditos sejamos ao entrar e benditos sejamos ao sair. Que a glória do Senhor nunca se apague.